Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fábio Bussinger e você está escutando um episódio do BCO PharmaCast, com conteúdo exclusivo para profissionais das áreas de operações farmacêuticas, sempre compartilhando experiências de pessoas que fazem a diferença em nosso mercado. Para lançar o podcast, nós estamos com a série Mulheres que Fazem a Diferença, e a gente tem o prazer em receber para esse episódio a Daniela Castanho, vice-presidente de operações do Laboratório Hypera, sem dúvida, uma das empresas mais relevantes do cenário farmacêutico no Brasil. Esse podcast tem o oferecimento da FCE Pharma e da plataforma digital QR Training, fazendo certo sempre desde a primeira vez. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training, gerenciando o conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Olá, Daniela, como vai? Tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, essa nova iniciativa e essa série de lançamento que para mim é muito especial, de mulheres que fazem a diferença. E para mim, pessoalmente, você é uma pessoa que faz muita diferença no nosso mercado. Então, muito obrigado aí, seja muito bem-vinda. Obrigada eu, Fábio, que estou lisonjeada com o seu convite, muito feliz de estar aqui, né? E com as suas palavras, porque eu também sou muito admiradora sua, então agradeço muito essa oportunidade. Você sabe que antes de fazer as perguntas, eu queria comentar algo com você que eu acho que a gente nunca conversou a respeito. A gente conversou muito ao longo dos últimos anos sobre vários assuntos, mas sobre esse tema, quando a gente se conheceu, não sei se você vai lembrar, eu tenho uma admiração por você e um respeito desde a primeira vez quando a gente se conheceu por um fator específico. Foi na Eurofarma, você tinha acabado de entrar na Eurofarma, você me convidou para ir lá para a gente falar na época sobre o BCO Pharma e tal. E eu tinha saído há pouco tempo da Eurofarma. E normalmente, quando a gente vê no mercado, pessoas que passaram pela mesma posição numa mesma empresa, geralmente tem algum problema, alguma coisa de relacionamento e tal. E quando eu fui lá e você me recebeu com uma generosidade tão grande, um respeito tão grande, foi uma conversa tão agradável, que no final parecia que a gente já se conhecia há 10 anos. Eu saí de lá encantado e virei seu fã de carteirinha. E depois, ao longo dos anos, eu fui continuando tendo contato com as pessoas que trabalhavam com você, a Ivanete, a própria Roberta Costa, que está lá hoje, o Márcio Valentim, todos falando tão bem, com um carinho tão grande de você. Então, essa é uma particularidade que, desde lá em 2014, quando eu te conheci, eu tenho essa admiração. Eu nunca tinha tido a oportunidade de falar isso para você, aproveito a oportunidade para falar agora. Obrigada, Fábio. Acho que a gente teve uma afinidade e acho que uma coisa que eu tenho muito é uma preocupação de honrar, sabe? Honrar as pessoas, as experiências. Sem dúvida. Cada um é cada um, e você teve uma experiência lá e saiu para outros caminhos, outras coisas, e eu estava chegando, e cada um tem a sua contribuição, o seu espaço, não tem porquê, eu acho, né? Eu acredito, né? De ser diferente. Então, sem dúvida, sem dúvida. Fico feliz, porque para mim era um prazer receber você, afinal de contas, você tinha passado, né, por lá, tinha a sua experiência, tinha a sua, né, a sua vivência. E com foi uma grande generosidade. Pavimentou ali um caminho que eu já estava chegando num ponto mais para frente, então acho que a gente tem que sempre honrar essas coisas. Então,
Puxa, que bom, fico feliz, porque para mim também, eu lembro desse dia e lembro também de ter uma afinidade que foi tão gostoso, né, Foi e um papo muito legal. A gente é, era para ficar 1 hora, a gente ficou 2 horas e meia é, conversando. e se deixar aqui Bacana, a gente muito fica obrigado. também, não E não falta assunto. antes de eu pedir para você falar um pouco da sua história profissional lá, desde quando você começou, queria que você se apresentasse e compartilhasse com os nossos ouvintes, as pessoas que vão estar assistindo pelo canal no YouTube também. Hoje, a sua responsabilidade, como é que é o tamanho da sua operação, como é que é a Hypera do ponto de vista de operações e a estrutura que você comanda hoje? Então, hoje eu estou como diretora executiva, né, na Hypera, responsável por toda a operação. Então, na estrutura da Hypera, eu tenho a parte do planejamento, da produção, da engenharia, da manutenção, de planejamento de produção de terceiros, de insumos, segurança do trabalho, meio ambiente, não tenho qualidade, né, que sempre tive ao longo da carreira, mas na Perfeito. Hypera a qualidade está separada, inclusive está na estrutura de P&D, que eu achei uma coisa diferente e muito boa, né, porque Muito P&D alinhada com a desenvolve maioria das estruturas das é, multinacionais, né, nesse aspecto. exatamente, e o P&D desenvolve e já transfere para a própria qualidade, tem essa sinergia ali, achei que foi muito interessante, né. Eles resolvem os E pepinos de transferência entre eles mesmos. exatamente, Fábio, esse é o X, né, a gente não fica com essa discussão, né, porque já está Sem dentro da mesma dúvida. casa, né. Então achei que foi realmente muito diferente, né, em todas as outras estruturas que eu trabalhei antes, a qualidade estava comigo, né, em operações, e esse modelo para mim, eu achei que operacionalmente é muito melhor para a empresa, né, então gostei bastante, além de ter uma super parceira que é a Juliane Juabri, que está nessa posição, então para mim é muito bom. E a gente hoje tem um site, né, principal em Anápolis, que é imenso, eu tenho operações, mais de 4.500 colaboradores e a gente tem de Uau! tudo, né, tem sólidos, semissólidos, líquidos, aerosol, efervescente, vitamina, dermocosmético, enfim, 4.500 injetáveis. colaboradores só na área de operações. Exatamente. Então, assim, É é muito muita mais gente do gente, que muitas empresas, até médias e grandes do mercado, é, né? é Da muita empresa inteira. gente, é muita fábrica, né, porque são várias É. fábricas, é um site enorme. E a gente está fazendo mais de 60 milhões de unidades por mês, né, então é um volume também muito grande, né, muita diversificação, mas claro, a principal, linha são sólidos, né, todos os Uhum. outros as outras SKUs, vamos falar formas farmacêuticas, são menores comparativamente. E tem uma planta de adoçantes em Goiânia, né, então em Perfeito. Goiânia, aí tem líquido e pó, e já alguns outros produtos, mas o principal é o adoçante, onde a gente faz lá o Fim, o Zero Cal e o Adocil, né, nas suas diversas sacarina e ciclamato, sucralose, eritritol, xilitol, estévia, aspartame, enfim. Então é uma outra diversão. Vocês seguramente são líderes de mercado nesse também no Brasil, né? Sim, sim, e o Zero É, Cal é top of mind é. eterno, né. Então essa é a operação hoje, né, que eu sou responsável, então não me falta é diversão, Não falta diversão, sem dúvida alguma. diversão, emoção, né, todo dia é uma novidade, a empresa está sempre expandindo, então a gente tem muitos projetos, muita construção, o pessoal foi visitar, né, muita gente do escritório foi visitar até ontem, especificamente, e eles acham graça e falam assim: "Nossa, isso aqui é um canteiro de obras". Eu falei: "É, de quando dá tempo a gente faz medicamento", né, porque a gente está ali expandindo, expandindo, construindo, né, enfim, já vai faltar terreno daqui a pouco, mas Sem uma dúvida. batalha de cada vez, eu falo. E o setor farmacêutico, falando nessa questão de expansão, tem sido bem sui generis no mercado nos últimos 2 anos com a pandemia, né? Porque eu conversei com outras pessoas também nos outros episódios sobre isso. O setor farmacêutico teve que trabalhar muito para suprir medicamentos
o mercado, para todas as pessoas que necessitavam de tratamento. E todas, praticamente, aumentaram muito o seu volume de produção. E com falta de gente, com pessoas afastadas pela questão da pandemia. Era isso que eu E ia aumentou comentar. a produtividade absurdamente durante esse período. O Tiraram desafio forças e o desafio foi gigante. Desafio de manter a operação, né? E num momento onde a gente não sabia no que aquilo ia dar, né? Então, assim, Exatamente. uma responsabilidade imensa com as pessoas, né? Como é que Sem você dúvida mantém alguma. a operação que é necessária, mostra para as pessoas a vocação que a gente tem, a missão, porque eu brinco, né? Não desmerecendo, mas a gente não faz bala nem chiclete, né? Sem dúvida. Então, nós fazemos medicamentos, a gente está numa crise de saúde, né? E a gente faz parte da cadeia de saúde. Então, a gente não podia se dar o luxo de fechar a porta e pôr todo mundo em casa, ao contrário, Sem era o dúvida. tempo todo dia, quais são as medidas e medidas adicionais e tudo, para a gente garantir a segurança dos colaboradores e manter a operação rodando, com gente extra para superar quem ia afastando, todo aquele esquema de qualquer dúvida, como você não consegue saber, né, você na dúvida afasta, e Sem então essa dúvida. questão de misturar as pessoas e fazer as pessoas, né, mudarem de linha, e esse learning curve de todo mundo, então assim, eu tinha certeza, né, e falei isso para a equipe, e hoje a gente vê do quanto a gente ia aprender e ia depois colher frutos dessa dor com flexibilidade, com treinar mais pessoas, com, né, quebrar paradigmas, porque a gente sabe que tem alguns paradigmas, né, tipo essa linha só Claro. vai bem com fulano, só que na hora que fulano não tá porque pegou covid, meu filho, né, Eu aí você tenho, põe sobre isso, ciclano. eu tenho conversado com vários responsáveis por operações, porque no BCO eu observei durante a pandemia, em 2020, foi o ano onde houve o maior aumento de produtividade em relação ao ano anterior, desde o histórico lá de 2014 do painel. E aí eu sempre falava para as pessoas, né? Pô, agora o desafio é dos próximos anos você manter essa produtividade e não deixar essa produtividade voltar aos patamares anteriores. Tem Então, muito você sacrifício imagina, aí, mas tem muito aprendizado também, né? em 2020, né, que foi lá o auge, né, da brincadeira que eu falo, a gente chegou num pico a ter 500 pessoas afastadas, né, porque, de novo, tinha sintoma, você afastava, e até Por testar e, precaução. né, e tudo por precaução, a gente chegou a ter um pico de 500 pessoas afastadas. Então não foi nem um pouco fácil, mas você imagina que foi o ano que a gente batia recorde de produção. É, é. E agora, voltando lá no início disso tudo, hoje você é responsável por essa operação desse tamanho, uma profissional brilhante de sucesso. Como é que foi o seu início, lá antes até de começar a trabalhar? Como é que você escolheu a sua profissão para estudar farmácia? Como é que foi esse início aí de escolha da sua vida profissional? E aí, em seguida, como é que foi o seu início profissional? Conta um pouco dessa história para gente. Então, Fábio, sabe que eu já contei essa história para várias pessoas, né, porque eu acho meio a minha cara mesmo, né. Eu quando estudava, eu sempre fui uma ótima aluna, né, acho que A porque CDF. é, porque acho que foi a forma, meu pai me estimulava, né, meu pai falava muito Uhum. para mim que eu era muito inteligente, então eu queria ser muito inteligente, né. E até porque minha irmã e meu irmão menores, né, todos engraçadinhos, eu uma bela de uma capricorniana toda séria, carrancuda, Eita. então como é que eu ia ter atenção, né, tinha que ter atenção porque a nota era boa, e aí o meu pai sorria e ficava feliz, então pronto, foi aí Cada um briga com as armas que tem, né? o caminho que eu encontrei para ter o meu lugar ali de reconhecimento e de atenção, né, porque a filha mais velha, quando você tem mais 2 irmãos, tende a: "Ah, não, você se vira, você não sei o quê", né. Então, nessa eu tinha mesmo facilidade, muito disciplinada para estudar, então para mim era tranquilo. E chegou no fim, na hora de escolher a profissão, eu realmente, assim, eu falava: "Gente, o que que eu vou fazer?", porque, eu adoro matemática, mas eu adoro ciências, mas eu adoro geografia, mas eu adoro história, mas eu adoro português, mas eu não tinha, assim, uma matéria que: "Ai, detesto", nada, né. E meu pai, o sonho dele era que eu fizesse engenharia de alimentos. Meu pai leu sobre engenharia de alimentos e a Unicamp, ele também sempre admirou demais a Unicamp, queria que eu fizesse engenharia de alimentos, que tinha na Unicamp, e eu não queria sair de São Paulo de jeito nenhum.
Enfim, e a escola, bom, eu namorava e o meu namorado entrou, ele era um ano mais velho, ele entrou em engenharia na Mauá. E aí, por Aham. uma bênção de Deus, sei lá por quê, em algum dia que eu não tinha aula e ele tinha, eu fui com ele para a faculdade dele assistir aula e comecei a ver cálculo 1, cálculo 2, cálculo 35, cálculo 54, sei lá eu que droga que era aquilo, que era só cálculo, derivada, de tudo que era jeito, que foi quando eu descobri que eu não gostava de matemática, foi no Você terceiro ano, quando entrou em traumatizou. derivada. E aí eu olhei e falei: que é isso, engenharia? Eu falei: meu Deus do céu, vou me matar no primeiro mês, vou me jogar da ponte. Eu falei: engenharia nem pensar. E em paralelo a escola promoveu, né, uma série de passeios, né, e nós visitamos as unidades fabris da Kibon e da Perfumarias Rastro, esse Nossa, denuncia a idade, né, Perfumarias Rastro, que deve ter um monte de perfumarias gente que nem rastro. sabe o que é isso, né, na Vila Olímpia em São Paulo. E quando a gente foi visitar, né, essas fábricas, as pessoas que nos receberam e mostraram os processos produtivos, que já era uma coisa que me encantava, a produção, eram farmacêuticos, Ah, né, bacana. nas 2, né, tanto ali no alimentos, né, na Kibon, quanto na perfumaria lá. E aí já tinha uma amiga Ali que o olho também, brilhou. já tinha uma amiga na minha classe que estava querendo fazer farmácia, e tinha o irmão de uma amiga que tinha entrado em farmácia. Aí eu falei: "Pronto, achei", né. E aí fui falar para o meu pai, né, que eu não queria fazer engenharia, que eu queria fazer farmácia. Coitadinho do meu pai, quase morreu, porque ele virou para mim e lembrou de uma prima distante que fez farmácia, que trabalhava num balcão de farmácia, porque De para quem não farmácia. conhece o que que é a farmácia, né, num primeiro momento, só realmente associa Ao a aquele balconista. papel do balconista na É. farmácia, né. Então imagina, coitadinho do meu pai, quando eu falei isso, né. Ele virou para mim e falou: "Mas olha a Lívia". Nossa, e eu, do jeito, você já me conhece um pouco, né, Fábio, aí eu virei para ele e falei assim: "Eu não sou a Lívia!". Aí E o começou o meu conflito familiar. Não, mas meu pai, assim, né, meus pais têm uma sabedoria que eu acho, assim, incrível, né, e que eu falo que é um grande desafio, né, um grande espelho quando eu olho para eles, né, na hora que eu me vejo como mãe, que é a gente olhar os filhos da gente, respeitar as escolhas É. deles, né, ensinar o que a gente tem que ensinar de valor e de tudo, mas estar ali junto, né, procurar, lógico, que orientar com a experiência que a gente tem, óbvio, mas deixar com que eles tomem as suas decisões, Suas confiar que as decisões. decisões que eles estão tomando são as melhores e estar junto para apoiar. Na hora que eu falei isso, meu pai encerrou o assunto. E passou a Meu te pai apoiar. não incentivou, não insistiu, nada, né. Eu prestei Unicamp, engenharia de alimentos, porque não tinha farmácia, mas prestei USP e Unesp, né, como farmácia, né, mas eu queria a USP, porque eu queria ficar em São Paulo. E então foi assim que eu Que escolhi bacana. a farmácia, né, e fico até hoje, eu nunca tive essa conversa com meu pai, né, mas hoje eu fico, de vez em quando eu dou risada e penso o quanto ele deve se orgulhar de ter respeitado a minha decisão, Não tenho a menor ideia, não tenho a né. menor dúvida, desculpa. É. E aí, sobre esse aspecto, já que você tocou nesse assunto, eu tenho um momento muito marcante da minha relação com meu pai também, porque meu pai sempre foi um grande incentivador na minha profissão, de eu crescer profissionalmente. Era uma pessoa humilde, pô, vendo os filhos, o sonho deles era o nosso sucesso, a gente estar bem encaminhado e ter uma profissão que ele se orgulhasse. Eu lembro que meu pai, a primeira vez que eu falei para ele que eu estava indo, e foi até para a Eurofarma, que eu estava sendo contratado para a posição de vice-presidência de operações. O meu pai, ele não falou nada. Ele ficou mudo, ele ficou estático, ele só começou a chorar. Eu lembro dessa cena dele chorando, e ali para mim foi, olha, pô, ele está demonstrando a realização dele através da minha profissão, da minha carreira. Como é que foi para você o sentimento de quando você foi promovida pela primeira vez para uma posição relevante na sua carreira?
Como é que foi esse sentimento de sucesso, olha, cheguei lá? Como é que, para você, isso é muito pessoal, né? Então, como é que foi para você isso? Então, Fábio, eu acho assim, uma coisa engraçada, e eu falo isso para as pessoas, cada um tem uma crença, né? Eu vejo pessoas que se planejam, né? Falam, com tantos anos eu quero ser isso, com tantos anos eu quero ser aquilo, eu quero aquilo. Eu nunca tive isso. Eu não tenho esse estilo. Eu sempre quis, na posição que eu estava, eu sou muito crítica, então eu sempre fico olhando o que eu acho que eu não estou fazendo bem, o que eu acho que não está bom, e estou focando naquilo, né? E estou ali. E nisso sempre fui surpreendida com os próximos passos. Né? Então, não é uma questão de não ter ambição, mas é uma questão que eu acho que você tem que cuidar da posição que você está agora. Porque Sem você dúvida. só vai ser considerado para a próxima se você demonstrar não só que você dá conta, né, da sua posição, que você se destaca na posição que você está ocupando agora, que você já ocupa, eu brinco, né, que você já está maior até do que a cadeira que você está sentado, Sem e que dúvida. você tem gente, claro, embaixo de você, que também está ocupando muito bem as cadeiras, porque um líder que não desenvolve gente para o seu lugar vai estar condenado a ficar no lugar dele, né? Porque aí você Sem fala, não dúvida. vou Tem que mover ser, essa pelo que você pessoa. está falando, tem que ser consequência natural do trabalho que você está fazendo na Exatamente. posição atual. É. Não E algo como aí, objetivo de chegar naquela posição lá na frente. eu não acredito nisso, né? Então eu Sem vejo às dúvida. vezes, né, e essa é uma coisa pessoal minha, às vezes eu vejo a pessoa já preocupada e querendo conversar o que ela precisa para a cadeira tal, e eu olho ela e vejo quanto buraco tem na cadeira que ela está sentada, né, e falo, ao invés de cuidar da cadeira que ela tá preocupada com a próxima cadeira. E ela está com buraco na cadeira que ela está sentada, né? Esse é um Então, acho que insight as pessoas super válido. super caem nessa armadilha. Então, assim, por incrível que pareça, a minha promoção que mais me marcou foi uma lá no início, porque aí depois eu me acostumei com essa dinâmica, vai. Também foi promovida tantas vezes ao longo da carreira, né? E é um negócio engraçado. Primeiro, a minha primeira chefe, né, uma das minhas primeiras chefes na Bayer, né, a Marise Gouveia, eu lembro que eu mal terminava um ano numa área e já inventavam para eu ir para uma outra área. E aí um dia eu virei para ela e falei assim, nossa, mas eu não, né, não paro tal, né, não fazendo uma reclamação, a gente conversando, né, e eu me via, eu achava que eu era uma pessoa que gostava muito do mesmo, né, lugar e tal. Aí ela riu de mim, eu nunca vou esquecer, ela falou assim, você muda, né, e muda e parece que sempre esteve nesse novo lugar, né? Então, assim, como que você fala que você não gosta de mudança? Você faz as mudanças com uma facilidade, com uma adaptação, com uma tudo, que não gosta de mudança o quê, Daniela? Aí eu parei, né? Falei, nossa, é verdade, ela tem razão. Eu não Sem tinha dúvida. essa consciência dessa adaptação. E quando eu estava na Bayer, né, eu tinha sido estagiária da Pharma, né, foi o meu primeiro emprego, né, depois da faculdade, na verdade, eu arrumei um emprego num laboratório super pequenininho, e aí na faculdade veio lá o anúncio para a Bayer, e eu fui para o processo, né, de seleção. E aí é um outro ponto que eu acho que é legal de compartilhar. Eles fizeram várias dinâmicas, eram muitas pessoas concorrendo para essa vaga de estágio na Bayer. E eu via, e eles fizeram uma dinâmica super interessante de dar várias fotos, né? E primeiro você fazer um exercício de quem você levaria num cruzeiro. Então, você vai para um cruzeiro, você tinha que escolher 2 pessoas das fotos todas, que todo mundo recebeu igual, 2 pessoas que você levaria para o cruzeiro e 2 que você não levaria. E aí depois você ia explicar por Essa quê. era uma pergunta capciosa. Aí começou lá você, e foram indo as pessoas, tinham várias meninas, né, tinha meninos também, e lá eu levaria esse, eu levaria esse, eu não levaria esse, e uma foto específica, todas levariam, e era a foto de um cara que eu não levaria. Falei: "Ixi", falei: "Aff, lá vou eu, né, totalmente na contramão", mas é outra coisa que eu acredito demais, eu olhei e falei Mas assim: "Olha, demonstrando personalidade, né? é o que é, elas têm um Demonstrando ponto de vista, personalidade. eu tenho outro, eu não vou mudar o meu para ficar igual a todo mundo, né, até porque eu acho, inclusive, num processo de seleção, que você tem que ser muito você, né, Sem porque dúvida. a empresa para você e para a empresa tem que saber muito quem você é para te levar e você
demonstrar, porque senão depois, se você está ali representando um papel naquela seleção, Fábio, como é que você vai sustentar isso depois? Sem dúvida A sua alguma. vida Sem inteira dúvida sem ser alguma. você. É muito complicado isso. E as Sem pessoas, e dúvida outra, às alguma. vezes o que a empresa quer é o que você é. E se ela não quiser, é um favor que ela não te leve. É Sem um dúvida. favor, é uma bênção. Então eu lembro desse momento também, que eu olhei e falei, eita, né? Eu falei, bom, mas fazer o quê, né? E aí, na hora, foi engraçado, que era uma foto de um menino que, para mim, porque esse negócio de fotos é para ver o que você. Porque o que a gente vê numa foto que, coitado, você não conhece a pessoa, não conhece nada, são coisas que você tem gravada, né? De experiências que te fazem naquela foto achar isso O ou que aquilo, né? trazem à sua mente É. aquela imagem, né? E as meninas acharam que o menino lá era um gatinho, que era não sei o quê, e todas escolheram. E eu achei que o menino era um vagabundo. Desculpa a expressão. Achei que o menino era um cabeça mole, que sei lá, eu falei, eu não ia levar esse não, por causa disso, de tudo contrário do que elas falaram. Eu falei, bom, sou eu, pá. E na segunda dinâmica, era dividir em grupos e o grupo acordar em 2 que levaria e 2 que não levaria. E aí foi outro insight, né? De pessoas que ali estavam preocupados em mostrar que tinham liderança, então resistentes em suas opiniões, né, querendo empurrar suas opiniões para os outros, e eu ali estava preocupada em que a gente chegasse num consenso, e não que levasse o que eu achava ou o que eu não, mas que a gente conseguisse chegar num acordo. Se aquele menino elas adoravam e eu não, a gente tinha que tirar ele do negócio, não era para discutir, eu convencê-las a adorar ou elas me Sem dúvida. convencerem a, né, a não Sem adorar e dúvida. vice-versa. Então, aí eu fui ali trabalhando com o grupo, tentando que aqueles que estavam querendo tal, que a gente saísse dessas polêmicas e fosse, então, para pessoas mais neutras, onde todo mundo, então, topasse levar, porque a gente tinha que escolher 2 pessoas que fosse levar, né? Bom, moral da história, eu que ganhei a vaga para o estágio, né? E Está uma muito outra claro por quê, coisa, né? E é interessante que você, desde lá de trás, com essa história, contando essa história, já muito jovem, tinha uma característica que é fundamental num líder que vai liderar um grande número de pessoas, né? Que é entender como é que você chega num grupo a um consenso e não impondo a sua própria opinião. exatamente. As pessoas às vezes acham que liderar é você mandar, é você ter a resposta, né? É você saber Não. de tudo, é você ter as respostas. Outro dia, né, eu recebi, né, uma pessoa me perguntou, né, uma pessoa chega, né, tem a mesma experiência que você para um outro cargo para a companhia, você não fica preocupado? Eu olhei e falei assim, oi? Eu não. Eu tenho minha função, a pessoa tem a dela, e se a companhia achar que ela é melhor para minha função, be my guest. Eu Sem sei o dúvida. valor que eu tenho e que eu tenho outros lugares para ir, outras missões. Então, assim, essa é outra coisa que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, de novo, ao invés de olhar para o seu trabalho, fazer o melhor que você pode do seu trabalho. Tem gente que Ter o melhor desperdiça resultado a possível. energia olhando para um futuro, querendo coisas e não olhando, né, e sentando na areia movediça, eu falo, né, ou preocupados com fantasmas, com ameaças, podem ser reais? Podem, mas, de novo, se você faz muito bem o seu trabalho, elas não são ameaças, elas vão Não, ser e ameaças se eu você não até faz bem seu complementaria, trabalho. Daniela, nesse sentido. Se você passar a sua vida inteira trabalhando com colegas que não são brilhantes, que são na média, você não vai ser estimulado a se superar. Se Também. você, ao contrário, tiver pessoas na sua equipe, em outras equipes, seus pares, seus superiores, pessoas brilhantes, essas pessoas vão fazer você se desafiar cada vez mais, você vai poder Exatamente. aprender por absorção, por osmose com essas pessoas É. e vai se tornar, ao longo do tempo, um profissional muito mais capacitado, muito mais gabaritado e desenvolvido. Exatamente. As pessoas difíceis é que ensinam a gente, né. Os Sem chefes dúvida alguma. difíceis é que ensinam a gente, que é outra coisa também que eu falo para o pessoal, eu falo assim: "Cuidado, né". Eu ouvi uma frase que ela pode soar meio horrorosa, mas a gente é você olhar para essa frase e entender o que que tem atrás dela, né, que é: "Elogio não agrega valor", né. Elogio não agrega valor, não é que a gente não precise de elogio, de estímulo, de reconhecimento, pelo amor de Deus, né, não é isso. Mas o que mais te faz crescer não é o elogio. Não. É aquele chefe É, chato,
A crítica que te construtiva, critica, que é te aquele desafia. funcionário chato que te questiona e que te mostra onde o negócio não está bom ainda, né, aonde você não está sendo bom para a equipe, né, porque também é o funcionário que desenvolve o líder. No ponto que eu tô, é muito mais os meus funcionários que me Sem desenvolvem do que meu dúvida, chefe, porque sem meu dúvida, chefe tem outras coisas para cuidar. Eu tenho que ser independente, eu tenho que levar para ele soluções, ele não está lá para ficar me desenvolvendo, né. sem dúvida. Mas os meus liderados precisam me desenvolver. Então os liderados precisam entender que às vezes eles ficam reclamando do chefe, e eles é que têm responsabilidade nisso, porque eles têm que desenvolver esse chefe, eles têm que dar Sem feedback para dúvida. esse chefe, né, e não E ficar nesse sen esperando que ele adivinhe ou que o chefe dele veja, até porque muita gente ela é diferente para cima do que ela é para baixo, né. claro, E não estou entrando aqui em pessoas que ficam tendo 2 caras ou sei lá o quê. Não, não estou falando disso, eu estou falando porque são relações diferentes, sem dúvida, sem né. dúvida. Então, você como liderado também tem essa respo e eu sempre tive também, né, ao longo da minha carreira, né, que é outra coisa que assusta normalmente as pessoas, né, é a abertura que eu tenho com meus chefes, né, porque eu falo: "Ó, não confunda a minha transparência de dizer para você o que eu acho, porque eu acho que é minha obrigação, eu acho que você tem que saber, porque eu acho que também na posição de liderança muitas vezes a gente fica sozinho, porque quem está abaixo tende a achar que só pode falar para a gente o que a gente vai gostar, que é o maior Exato. erro, né, não nos Quanto mais você ajuda. sobe, mais sozinho você É. fica para a tomada de decisões. E aí esses liderados não te ajudam nem a tomar as melhores decisões, nem a se desenvolver e ser um melhor líder, né, por medo, por uma série de coisas, anyway. Agora, eu faço isso com meu chefe, sempre fiz. Eu falo as coisas e falo para ele: "Não confunda a minha sinceridade, eu estar falando isso, com eu não saber obedecer, né, ou Claro. seguir ordens e tal", porque na hora que eu estiver falando uma coisa e você falar: "Ok, Daniela, ouvi, mas é isso e acabou". Ok, eu estou Ponto. Mas você tranquila se posicionou. porque eu fiz o meu papel, porque eu acho que com a experiência que eu tenho e na cadeira que eu tô, eu tenho uma visão que às vezes pode mostrar para ele algo que ele não viu, e ele pode reconsiderar. E tem vezes que não tem que reconsiderar por A, B, C, Claro, pouco importa, e eu tô aqui para claro. seguir o que a companhia precisa. Então a gente tem que saber navegar nessas 2 coisas. E eu, assim, ao longo da minha vida, eu te diria que eu tenho conquistado relações maravilhosas com os chefes que eu tive, eles foram de super diferente, vamos dizer assim, personalidades, e eu me dei bem com todos, sendo dessa maneira, mas com respeito, né, Não, mas é com interessante isso que você está transparência. falando. É interessante isso que você está falando, porque aí fica um insight para todo mundo que está nos escutando. É, os líderes que a gente tem contato no mercado, pessoas em posições bem relevantes, podem ter perfis completamente diferentes, mas tem algo que é mais ou menos comum a todos, que é uma forte personalidade para defender de forma respeitosa o seu ponto de vista ou ser escutado das suas opiniões. Isso eu vejo, você está colocando aí a sua experiência, mas eu vejo em várias pessoas que têm posições de liderança relevante no mercado. E aí eu queria te perguntar, agora do ponto de vista de quem está lá construindo a carreira, o que faz os seus olhos brilharem com uma pessoa da sua equipe? Que tipo de, seja de habilidade, de atitude, o que te chama a atenção e você vai, olha, essa pessoa eu tenho que prestar atenção porque ela pode ser um diamante bruto a ser lapidado do ponto de vista de talento. Então, Fábio, eu acho que a coisa mais maravilhosa e que infelizmente mais falta, né, e por isso que as pessoas que têm se destacam tanto, né, que a gente brinca, né, a gente quer pessoas que você precise até segurar, mas não Segurar, empurrar. não empurrar. Né, pessoas que têm aquela, a gente chama de senso de dono, né, mas que você vê que o cara senta numa cadeira qualquer. Eu vou te dar um exemplo, um dos kaizens que a gente premiou no ano passado, no encerramento do ano, todo encerramento do ano a gente pega e escolhe, né, dentre todos os kaizens que foram feitos durante o ano, né, de melhoria, a gente escolhe os que se destacaram, né.
E a gente faz o primeiro, o segundo e terceiro lugar, né, por uma série de características, né, para estar premiando, mas a gente também pega alguns destaques, que foram kaizens que, tipo, podem ser simples, pequenos, mas que nos surpreenderam. E um dos que a gente premiou, aliás, essa pessoa ganhou 2 prêmios, né, foi um rapaz, entendeu? Que ele simplesmente foi colocado numa função, né, para ajudar em requisição de material auxiliar da fábrica, né? E ele viu que para criar a porcaria da requisição levava 1 milhão de anos. Por quê? Tinha que ficar copiando, digitando todos os códigos, e para entender se tinha saldo do orçamento ou não, ele tinha que entrar em sei lá quantas telas para conseguir. Enfim, uma requisição A virava sei lá o tecnologia jogando quê, contra o processo. para ele poder dar para o coordenador, que por sua vez levava um tempão para conseguir também uma coisa com a outra, para poder ver se dava para aprovar ou não dava para aprovar aquela requisição, seja lá de que material, ou grupo de materiais. E ele olhou para aquilo numa função ali, né, mais simples, mais de entrada, mas ele não se conformou que o trabalho era aquele. E ele olhou para aquele trabalho e não, eu não nasci para fazer isso, né? Ai, olha que trabalho, ai, que porre. Não, ele olhou para aquilo e falou assim: não, tem outra forma de fazer isso. E desenvolveu uma planilha com não sei o quê, só sei que, enfim, Fábio, põe o código, já vem tudo, entendeu? Já vem tudo, já puxa o saldo, já não sei o quê, manda pro coordenador, o coordenador bate o olho e dá um ok, já carrega tudo, acho que para SAP, e pronto, e acabou, e 2 segundos você fez tudo, entendeu? Com uma segurança, De uma né? Uma forma visual, sistêmica, nada de usando a ficar tecnologia a favor do processo. nada de ficar copiando e digitando código, que é a coisa mais sem valor que pode existir, entendeu? E tudo mais. E ele, na cadeira simples dele, ele olhou para aquilo e falou: não, eu vou fazer esse trabalho, vou. Tem uma forma muito mais inteligente para fazer isso. E fez. Não esperou E ninguém. vem com uma visão completamente diferente das pessoas que já estão fazendo Entendeu? aquilo ali Quantas há pessoas anos e nunca sentaram questiona, naquela cadeira e nunca falaram nada, como é que eu posso fazer né? melhor, né? Se bobear, ainda reclamavam da função, não que não tivessem razão. Ele não reclamou no nada, ele simplesmente mudou a função. E o que ele criou, a gente fez o rollout para todos os sites. E Então, é assim, o que mais valorizo é isso, é gente que não fica parado esperando por nada nem por ninguém, porque esse é um dos negócios também que quando eu olho para mim lá atrás, né, Fábio? Eu olho e falo assim, gente, eu devia ser uma estagiária que, meu Deus, que horror, não sei como não me mataram. muito chata, no Porque bom sentido. eu lembro também que quando eu entrei de estagiária, existiam 2 líderes, e eu cheia de garra, cheia de ideias, cheia de energia, e esses 2 só olhavam para mim, riam e falavam: "Ah, coitadinha, tá cheia das ideias. Ah, Não, mas mas é isso aí não dá interessante isso que você certo, está falando, porque isso aí não vai funcionar, isso aí normalmente você não vai conseguir". quando uma pessoa é muito talentosa e escolheu o caminho profissional, a sua profissão, de algo que realmente ela gosta e quer fazer a diferença, via de regra você percebe isso desde muito cedo, quando a pessoa não tem nem tanta experiência profissional, como um estagiário. Ele já se destaca. Ele já se destaca já na sua atitude, na sua proatividade e numa visão diferenciada daquilo que ele tá fazendo, que ele está se propondo. É bastante interessante isso E a daí. gente E não aí, pode desistir, né, porque a gente vai encontrar na vida da gente, né, achei esse um recado também importante para quem está começando, você vai encontrar na sua vida pessoas que vão estar olhando para você e vão estar querendo te convencer que o que você quer, elas já tentaram e que não é assim que funciona, e que você não vai vai dar escutar muito não, muito certo, mais não do e que não sim. sei o quê, né. Eu lembro que eu olhava para eles, sabe, e falava: "E E E em frente. hoje, né, é até outra coisa, né, um tempo atrás já, acho que quando eu estava na AstraZeneca ainda como diretora, eles eram da Bayer, né, enfim, mas fiquei 15 anos na AstraZeneca, né, muito tempo. Alguém foi fazer um curso, nem me lembro, mas enfim, encontrou um deles, que é professor numa universidade.
Não desmerecendo de maneira nenhuma o que é o cargo de um professor no município, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas eles não prosperaram naquela função. Os dois acabaram saindo de lá porque não foram promovidos, não saíram daquela posição. Espero que tenham se realizado muito em outros caminhos que eles escolheram, Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas eu Sem dúvida. sei o caminho que eu percorri aonde eu cheguei, né? E que se E eu quando talvez não, e quão desestimulada você foi ao longo da carreira para implementar coisas diferentes. Se eu tivesse deixado esses dois lá quando eu era estagiária me desestimularem, será? Não, e é interessante você estar falando isso, eu estou lembrando de quando eu decidi trabalhar para criar o painel BCO Pharma. Porque quando eu conversava sobre a ideia com as pessoas, todo mundo me falava, pô, você é maluco, isso daí não vai dar certo. Isso daí, como é que você vai ter dados de todas as empresas para criar indicadores e tal? Aí eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa que ele me perguntou, cara, você acha que realmente as maiores empresas farmacêuticas do país vão autorizar que seus dados, vários dados detalhados de operação, esteja com você no seu computador para você trabalhar esses dados? Se eu tivesse escutado isso e ficasse parado, eu nunca teria criado o BCO. E hoje ele está completando 8 anos. Eu costumo dizer que eu tenho mais dados do setor farmacêutico que o próprio governo. Do que qualquer um. E é questão de credibilidade e você querer fazer e transpor todas as barreiras na sua carreira. Porque senão você vai ficar conformado e não vai fazer nada. Você vai ser simplesmente mais um a seguir o que já foi construído por outro. Exatamente, Fábio, mais um. Eu acho que você pegou num ponto assim valiosíssimo, né? Sempre vai ter gente para falar para você não, né? Exatamente. Então também, quando eu saí da Bayer para ir para a AstraZeneca, a oferta que eu recebi, Fábio, foi 6 por meia dúzia. Mas na ponta do lápis, 6 por meia dúzia. Só que eu fiz uma aposta, né? Eu achei que o meu ciclo na Bayer tinha se encerrado, né? Sou muito grata, né? Até hoje, eu acho que eu tive uma formação assim muito robusta e sólida lá, experiências maravilhosas, trabalhei com pessoas maravilhosas com as quais eu tenho contato até hoje e amo de paixão, desde operador até quem foi meu gerente, chefe, par, né? Pessoas maravilhosas. Mas é importante reconhecer os ciclos, né? Mas eu achei que eu cheguei num ponto ali que eu não estava mais, não sei, aprendendo tanto que eu gostaria que fosse. E veio essa proposta da AstraZeneca. Você iria começar a repetir as experiências que você já tinha no passado. E a Bayer, naquela época, extremamente, vamos dizer, engessada, né? Empresa alemã. Então, assim, eu via que para você subir mulher, né, brasileira, né, cargos altos, era só alemão, sei lá, uma conjuntura de fatores, e eu recebi essa proposta da AstraZeneca, que era 6 por meia dúzia, só que tem movimentos também que eu falo para as pessoas, que você tem que entender que você sente. Sem dúvida. Pronto, né? É muito da intuição, né? E aí, nossa, quando eu fui me despedir da Bayer, nossa, o que eu vi que eu era louca. Como que eu ia deixar a Bayer, né? Para ir ainda nesse movimento, eu fui para uma posição na AstraZeneca que era em qualidade, que era tecnologia e validação. Que na Bayer, a gente na produção é que fazia isso, até porque estava no início de validação, né? Então não tinha área separada, era a gente na produção que meio que fazia junto, né, e tal. E eu não ouvi, né? E o quanto eu cresci na AstraZeneca, né? Em 15 anos, aquela companhia dobrou de tamanho 2 vezes comigo, e eu comecei como coordenadora e saí como diretora executiva de operações, sendo responsável pela planta do Brasil e da Argentina, né? Então, assim, o crescimento que eu tive ao longo dos anos lá, que na Bayer eu não ia ter. Sem dúvida. E é interessante porque todo executivo que percorre uma carreira longa e passa por várias posições, em alguns poucos momentos na carreira, a gente teve que se deparar para tomar uma decisão muito relevante e ter coragem de tomar uma decisão pela intuição e não pela razão. Pensando lá na frente, o que eu posso
ter de desenvolvimento, o que vai agregar mais para mim no longo prazo na carreira. E ter essa coragem de tomar essa decisão é um ponto de inflexão na carreira de muita gente. Exatamente, é a coragem. Ponto de inflexão. Né? A gente não pode não ter coragem, às vezes, de se lançar, né, num desafio que nem eu me lancei, né? Fui para uma outra empresa, numa movimentação lateral para a área de qualidade. Sair da zona de conforto e entrar numa área completamente de desconforto. Numa planta que estava ali, né, assim, comparado com a Bayer naquele momento, né, a Bayer tinha feito o projeto Pharma 2000, tinha modernizado todas as plantas, eu participei do startup de 2, né, tecnologia. A Astra tinha acabado, né, a Astra e a Zeneca de se fundirem, e aquela planta, ela era Zeneca Welcome, era um monte de... E que tinha parado de receber investimentos, estava meio parada no tempo, inclusive, porque como era Zeneca e Welcome, nenhuma das duas sabia o que ia ser, ninguém investia e a planta ficou parada. Então, quer dizer, eu voltei no tempo, né? Porque aí eu fui para uma planta que, do ponto de vista de estrutura, de BPF, de tudo, estava anos atrás, né? Do que eu estava saindo da Bayer. Mas a oportunidade que foi do conhecimento que eu tinha, da formação que eu tinha, da vontade que aquela empresa tinha de crescer, tanto que a empresa dobrou de tamanho 2 vezes, e eu participei desse processo todo, né, e falava para a minha equipe, mesmo que você seja um operador há tanto tempo, você entendeu que você era um operador de uma empresa que faturava 200 milhões de reais, e você hoje é o operador de uma empresa que fatura 1 bi? Quantas máquinas novas a gente pôs aqui, tecnologia, e expandiu, e você continuou? Quantos ficaram pelo caminho porque não servem para as máquinas novas, nem para o novo modelo de empresa, nem para as novas regras de BPF? Então, para você se manter numa empresa que está crescendo, mesmo que seja na mesma posição, você tem que crescer junto com ela, senão você fica pelo caminho. E isso é importante que você está falando, porque a gente está falando aqui de decisões importantes para mudar de ciclo. Agora, mudança de ciclo não necessariamente é você mudar de empresa. Tem pessoas que podem passar 20 anos na mesma empresa, mas não tiveram 20 anos com a mesma experiência na empresa. Vai fechando e abrindo outros ciclos dentro da própria empresa. O importante é a pessoa pensar e detectar esses momentos que você, olha, eu tenho oportunidade, mesmo na empresa ou saindo da empresa para outra oportunidade, de começar um novo ciclo de aprendizado e desenvolvimento. Não é a questão de ser a mesma empresa ou outra empresa, mas são ciclos de desenvolvimento. Até porque os 15 anos que eu passei na AstraZeneca, né, a empresa se transformou de uma maneira incrível. E você vai aproveitando para aprender e se desenvolver, acompanhando esses ciclos. Cresci, né? Então, assim, de novo, né, não é necessariamente trocando de empresa, mas é às vezes se abrindo para uma outra posição ou sendo capaz de entender esse novo ciclo e o que a empresa precisa e ir se desenvolvendo para continuar fazendo parte desse grupo, e parte liderando essas transformações, né, Fábio? De novo, né? Liderando essas transformações, mostrando que você está flexível e que você se adapta e que você entende e que você é a pessoa que a empresa precisa para continuar, né? E não aquela pessoa que a empresa tem que ficar empurrando, arrastando, porque essas têm que ficar pelo caminho mesmo, infelizmente, né? Ou você assume a responsabilidade, né? E vai. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu quero fazer essa pergunta há mais ou menos uns 2 anos para você sobre essa questão de liderança de tecnologia, liderança de novas formas de se fazer as coisas. Mas antes dessa pergunta, você tocou num tema que eu queria trazer, que eu estou fazendo essa pergunta para todas as colegas mulheres que eu estou entrevistando nessa série. Você falou há pouco a questão de mulher brasileira e tal. Como é que você enxergou ao longo da sua carreira, sendo mulher, você teve que transpor muitos desafios simplesmente pelo fato de ser mulher, ou isso foi algo que você nunca percebeu influência na carreira? Você teve que fazer mais do que os homens para ter o mesmo reconhecimento em algum momento? Isso aconteceu em alguns momentos, em outros não? E ao longo desses anos da sua vida profissional, se isso aconteceu, você enxergou que era em algum momento específico, isso foi mudando
ao longo do tempo. Como é que você enxerga essa questão de preconceito em relação à mulher no nosso setor? Então, Fábio, é um negócio assim que às vezes eu me pego pensando, né, quando alguém comenta isso, e eu não sei se eu fui privilegiada ou se eu nem presto atenção mesmo. Ou passou por cima, né? Porque, assim, a não ser esse aspecto que eu olhei inconsciente, hoje olhando para trás eu falo disso, mas lá na época não era com essa consciência. Quando eu vi na Bayer que eu tinha encerrado meu ciclo, porque eu percebia que na Bayer eu não ia sair daquele lugar, né? Eu estava numa coordenação, numa chefia, né? Era chefe de produção. Mas já para ser gerente eu já não conseguia ver, e para cima dessa posição, então, esquece, era só alemão. Né? Então, talvez ali eu nem tenha percebido tanto a questão de ser mulher, mas o brasileiro talvez viesse até na frente da questão de ser mulher, ou tanto faz também, né? Mas eu via que a estrutura era uma outra cultura, né? Naquela época, pelo amor de Deus, né? Era uma outra cultura, uma cultura onde você não entrava no elevador com o presidente. Claro, O segurança te segurava, porque ele tinha que subir claro. no elevador sozinho. E eu fui para uma empresa, né? E eu percebi isso de alguma forma, e percebi que ali eu tinha chegado no meu top, e eu queria aprender mais, eu não estava buscando, e você vê, esse é o X de novo. Eu não estava buscando uma posição maior naquele momento necessariamente, eu estava vendo que eu não estava aprendendo mais, e para Aprendendo mim mais, o não estava se aprender desenvolvendo. vem com crescer, né, mas era o aprender, eu falei: "Gente, eu não estou vendo que eu vou aprender tanto aqui, no ritmo que eu aprendi nos 6 anos que eu tive lá", né. Eu falei: "Eu cheguei numa estagnação, parece que de aprendizado, sabe, o que eu Ah, aprendo e o que eu ensino, crio, já está maior o que eu ensino e crio, e eu ainda muito nova, né". E aí veio a AstraZeneca com uma possibilidade que aquilo é que me chama tanto que foi 6 por meia dúzia. Só que foi 6 por meia dúzia num primeiro momento, porque depois também eu deslanchei lá, quer dizer, eu sabia o que eu estava fazendo de alguma forma intuitiva, né, porque eu fui para uma empresa numa cultura totalmente diferente, extremamente aberta, né, onde você tinha contato com todo mundo, essa questão de hierarquia não era da forma que na Bayer era, né. E eu, né, que aí é o que eu brinco, né, que eu estagiária devia ser um negócio, porque eu nunca me barrei por essa questão de hierarquia, eu falava o que eu achava, eu punha as minhas ideias, e também por isso eu acho que eu fui me destacando, e eles foram dando as oportunidades. Eu lembro quando eles me chamaram para falar que a planta nova de injetáveis da Bayer, que estava ficando pronta para transferir tudo que estava em Porto Alegre para São Paulo, era eu que ia lá fazer o startup e cuidar daquela planta, e eu fiquei com aquela cara chocada, né, que eu falei: "Meu agora, Deus, eu?", né. Por quê? Porque de alguma forma eu estava demonstrando tudo isso, mas eu não estava buscando isso, eu acho que essa é o claro, sem dúvida. E aí é interessante o que você está falando, mas me vem à cabeça, e aí eu vou te perguntar o seguinte: você acha que você não teve essa percepção de qualquer tipo de preconceito ou dificuldade por ser mulher, porque você sempre teve uma personalidade muito forte e passou por cima desse negócio? Ou se você não tivesse uma personalidade forte, então, você teria enfrentado muito mais problemas em relação a isso? eu acho que tem sentido isso. Eu me faço esse Uhum. questionamento de por que que eu não vi, né, porque eu não estou prestando atenção nisso, né, eu não, isso não me Então a barra, personalidade teve um fator né, determinante eu nisso. acho, né. E aí trazendo um pouco da minha experiência, né, por exemplo, eu cheguei aqui em Goiás, né, é um outro mundo, em operação, substituir, né, uma pessoa também com personalidade forte, né, um homem, e tinha diretores homens, e uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei aqui é muito homem na liderança, Uhum. né, muito homem na liderança aqui, e isso é um negócio que aí eu já estava prestando atenção, né. Você vai, ao longo da minha carreira eu fui aprendendo a prestar atenção nisso, não por mim, eu não, mas prestar atenção embaixo, e se não tem Embaixo, em torno das pessoas que oportunidades, você não... fazem isso,
que, entendeu? Exatamente. Aí eu comecei a prestar Se não atenção. existe na sua equipe mulheres muito competentes, preparadas, E que capazes, ninguém tá que estão dando, perdendo né? oportunidade por causa disso. Isso. E aí eu percebi 2 coisas, né, primeiro comecei a ficar atento já antes, mas aqui, de novo, as equipes que eu tive porque também vai muito do seu exemplo, então você imagina, na hora Claro. que eu sento na cadeira e eu sou mulher, já começa aí já, eu sou mulher, então o cara já tem que começar a olhar diferente, né. Então acho que muita coisa, só de eu sentar na cadeira já muda, né. E você vai acabando selecionando e prestando atenção nisso, mas tem uma outra coisa também na hora que eu sento na cadeira, muita mulher que talvez estava aceitando que ela não tivesse chance, na hora que ela me vê na cadeira, ela sai Olha, da onde ela está. você agora tocou num ponto que para mim é muito relevante, aí eu vou te compartilhar da onde veio a minha inspiração e por que eu quis criar essa série Mulheres que Fazem a Diferença para lançar esse podcast. Eu tenho quase 30 anos no mercado farmacêutico. Quando eu comecei lá, nem em posição de gerência praticamente existiam mulheres. Era um mercado extremamente machista, extremamente conservador, machista, 100% praticamente dominado por homens. E isso foi um fator que me chamou muito a atenção. Ao longo da minha carreira, quando eu fui tendo posições de liderança, que as minhas equipes foram aumentando, as equipes que eu era responsável, eu comecei a perceber, do ponto de vista de resultado, quando eu tinha equipes somente de homens, o resultado era pior, com uma performance não tão boa quando eu tinha equipes com equilíbrio entre homens e mulheres. As mulheres traziam uma percepção, uma análise que complementava com a análise das pessoas que estavam lá na posição e eram homens. E nos últimos anos, quando a gente olha para as posições de liderança hoje no setor farmacêutico, a gente tem inúmeras mulheres. Eu acho que vocês, e aí eu coloco nesse grupo, você, a Andréa Cavalcante do Teuto, a Roberta da Eurofarma, a Juliane Juabre, e dentre inúmeras outras, vocês são de uma geração de extrema importância para motivar, para incentivar e mostrar para as colegas de trabalho que estão no início de carreira, em meio de carreira, que, olha, daqui para frente a história é outra. Nós podemos chegar lá e a gente vai competir com o mesmo grau de igualdade, vamos ser igualmente reconhecidas, porque essa geração aí quebrou muita pedra para o setor farmacêutico nesse sentido. Então, esse foi o que você falou agora, para mim, soou como música no meu ouvido, porque é uma questão de resultado. É uma questão de resultado, é uma questão, eu acho que isso que você falou de complementar, né, a visão. A mulher não precisa, né, e acho que você pegou um ponto que eu acho importante a gente fazer um gancho. A mulher, eu acredito que para crescer, né, nessa posição, né, como eu estou hoje, ela não precisa se tornar um homem. Claro. Né? Então tem mulher que para crescer ela se veste como um homem, né? E ela tem atitudes de homem, né? Atitudes de homem, o que que eu digo? Ela acha que ela não pode demonstrar emoção, que ela não pode demonstrar carinho, que ela não pode uma série de coisas. Eu nunca me importei também com nada disso. A personalidade forte é um porém, né? Mas eu sempre me vesti de menininha, né? Sempre, você me conhece, né? Sempre colorido, vestido, saia, salto alto, não quero saber, né? E a coisa engraçada até nisso, né? Então, quando eu chego na fábrica e começo a trabalhar numa fábrica, a coisa mais gostosa de ver é ver as pessoas começarem a se arrumar mais. É As bacana isso. mulheres Isso acontece mesmo. Em ambientes que se tenham arrumar mulheres, mais, isso acontece naturalmente. começam a se arrumar mais, né? E uma vez eu ouvi uma pessoa virar para assim: mas você não acha que você se vestindo desse jeito, você intimida, né, o pessoal operacional, porque eles vão achar que você. Eu falei assim: oi? Falei: eu sou eu. Ao contrário, elas olham para mim, elas amam, elas acham o máximo, e Sem elas querem dúvida. também Sem se dúvida. vestir melhor e se arrumar melhor, porque não é porque você vai para uma fábrica que você tem que se vestir parecendo sei lá o que vocês acham, né? Sem dúvida. Que para ir para a fábrica tem que o quê? De calça jeans e butinão, tá louco? Eu, hein? Nem pensar. E eu me visto, e me visto mesmo, e adoro e vejo as mulheres desabrochando, e para mim isso é um orgulho, e elas adoram,
entendeu? Ficam prestando atenção, reparando, né? E ficam realmente vendo. E um feedback que eu recebi, que eu fiquei chocada, Fábio, porque, de novo, né? Eu presto atenção hoje, a gente tem estimulado cada vez mais. Eu encontrei muito machismo aqui em Goiás, não comigo, porque eu nem presto atenção nisso, né? Mas de perceber assédio, sabe? Então, assim, muita denúncia de assédio. Então, você vê que o machismo aqui é um negócio assim chocante, né? E a gente tem trabalhado assim horrores Não, eu nisso, e acho as meninas estão que despontando. você é parte de uma geração que vai mudar essa história no nosso setor, não tenho a É, menor dúvida, essa principalmente dentro questão das de áreas de operações. assédio é desprezível, que a gente não vai nem Sem comentar. dúvida, Mas eu sem tenho dúvida. 2 gerentes, né, que eu promovi, então foram as 2 primeiras gerentes na operação aqui, né, 2 moças talentosíssimas e que eu promovi. E um dia elas vieram me falar, até me arrepia, porque juro por Deus que eu falei: "Não, vocês estão de sacanagem". Elas vieram me falar que anos atrás, numa outra liderança que elas tinham, né, delas, que elas ouviram desse líder que era para elas pensarem bem, se não era melhor elas irem para casa, cuidar da família e da casa, que Meu lugar de Deus. mulher era em casa, que elas nunca na fábrica iam crescer e ter uma posição de liderança, porque isso não era para mulher. Felizmente, isso está ficando para É trás de forma simples. muito rápida. Não só no Não, setor farmacêutico, mas na sociedade de uma forma geral, né? elas vieram contar para mim, então, primeiro, né, o mérito delas e orgulho mais ainda que eu tenho delas, e porque eu escolhi elas e eu nem sabia disso, elas virem para mim, da satisfação delas de estarem sentando na cadeira de gerência e contando para mim que elas passaram por isso. E da É diferença que inacreditável. fez para elas quando eu cheguei, uma mulher, e sentei nessa cadeira e elas olharam e falaram: olha Muda a lá, referência. não é verdade que uma Muda a mulher não referência pode de vir motivação sentar nessa profissional e cadeira". motivação de carreira, sem dúvida alguma. Então, Sem assim, a dúvida gente faz alguma. vários programas, a gente tem muita mulher operadora, líder hoje, né, tem gerente mulher, eu acho que também não sou a favor de: "Ah, não, temos entre uma mulher e um homem, temos que escolher a mulher, porque a gente tem que equilibrar", eu detesto essas coisas, eu acho que é todo mundo igual e você tem que escolher quem é mais competente. Também Exatamente. não sou a favor Exatamente. de: "Ah, não, vamos escolher a mulher, porque é mulher", né, aí a gente vem com isso para mim também que eu fico uma fera igual, Fábio. Ah, Porque eu não quero ser escolhida para nenhuma posição, ao contrário, só porque eu sou mulher e a posição tal está precisando equilibrar o gênero. Eu quero ser escolhida porque eu sou a mais competente para aquela função. sem Eu dúvida. acho que a gente Sem não tem que dúvida. estar discutindo se é homem ou mulher, né. E voltando Enquanto só um pouquinho perguntar, enquanto levantarem isso, enquanto porque estão essa olhando para questão vem à isso. tona, é porque ainda existe o preconceito. Exatamente. E não Não tem vai que mais ter. existir quando essa pergunta não fizer Não mais nenhum fizer mais propósito de ser parte. feito. Então eu quando olho uma posição, eu olho quem é o melhor, eu não fico olhando se é homem ou mulher. Eu não excluo a mulher, mas se o homem é melhor, é o homem que eu ponho, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos discutindo. Eu não estou discutindo que vai ser mais competente porque é homem, ou porque é mulher, É simplesmente porque é mais competente. entendeu? Então Simples assim. simples assim, Simples né. assim. Ponto Agora a final, mulher não tem a vírgula aí, é o ponto final. É. A mulher, eu acho que de alguma forma a gente fica brincando, né, que o mundo está mudando, que a mulher está dominando, porque talvez também toda essa barreira fez a mulher ter muito mais musculatura, porque tem que lutar em muitas situações, teve que lutar muito Claro. mais para aparecer, teve que apresentar resultados muito maiores para ser vista, né. Eu nunca prestei atenção nisso, acho que, enfim, não vou dizer que tive, que não tive, mas eu nunca prestei atenção. Mas a gente sabe que é uma realidade que tem por aí. Então, eu acho que as mulheres tendem a realmente brincando, né, dominar mais, porque quando isso cair, como ela criou mais musculatura, vai acabar Sem dúvida. dominando mais. E essa questão voltando naquilo do sentimento, né, eu nunca também me barrei em que, porque eu sou mulher, não posso me vestir como, né, e não posso demonstrar, eh
um carinho, demonstrar. Então, assim, eu acho que essa é outra coisa, né, que hoje os homens não têm medo de fazer também, porque não é porque é homem que não é carinhoso, pelo amor de Deus Claro. também, né? Mas talvez os homens não se permitissem, e hoje, como tem mulher e a mulher se permitindo, não querendo ser igual ao homem, a gente consegue ter esse equilíbrio, essa complementação. Homens também vendo que essa parte é importante, né? Porque numa fábrica especificamente, que é da onde eu mais tenho experiência, que eu mais amo, né? São pessoas mais carentes, né, Fábio? Eu brinco Sem dúvida. que a fábrica são as crianças, pequenas coisas que você faz, que você demonstra a verdade, Pequenos gestos de reconhecimento, que de você demonstra a sua agradecimento fazem uma intenção, grande diferença. a verdade, porque a criança também vê Faz se uma você grande está diferença. fingindo, né? Se você, aquele cara que acha que vai fingir e o povo vai engolir, está ferrado, né? Mas ver a verdade, ver por mais a minha vida toda, e recente eu tive de novo esse feedback, eu dou risada, que eu falo assim: "Gente, eu não me livro desse negócio, mas sou eu, né", de virar e falar assim: "Ah não, fulano é bravo". Não, aí eu começo a rir, falo assim: "Nossa, você que é bravo, hein, eu não sou", né, e começo a rir. Aí a pessoa vira e fala assim: "Não, é que você dá bronca com classe, você a gente sabe que". Então é É engraçado dura com o assunto, mas tem ternura com as pessoas. que por mais brava que eu seja, e às vezes o chilique que eu brinco que eu tenho, de alguma forma as pessoas como enxergam, né, assim que eu sempre li os feedbacks que eu tive, a verdade, né, a intenção genuína de que você está falando aquilo porque você quer o melhor, né, porque eu falo também, não confunda, quem não está interessado em você não vai te dar feedback, porque Sem ele não vai dúvida, querer que você cresça, então ele não está sem interessado, quem te dúvida. dá feedback é quem quer que você cresça. É quem realmente gosta de você, senão ele Enquanto seu ficava chefe quieto e está deixava enchendo seu você se saco, te ferrar. cobrando, é porque ele acredita em É você. O porque ele dia que ele não te acredita em cobrar você, mais, ele desistiu de ele você. desistiu de você. Então, às vezes, a gente precisa desmistificar um pouco, né, isso, e enxergar que, às vezes, as pessoas que dizem para você o que não está bom, o funcionário que diz para você, né, ou o seu chefe ou o seu pai, são pessoas que realmente têm uma verdade em relação a querer que você seja melhor, porque senão ele ficava quieto e deixava você fazer besteira, Sem né. dúvida. E aí as pessoas Agora, relevam, porque de novo, quando sente verdade, e é isso que eu acho, às vezes a forma você pode não ter lá a perfeita, mas se a pessoa entende, né, porque vê a transparência, vê a questão genuína, é isso que as pessoas buscam, né, porque falta também muito isso, eu acho, o ser genuíno, o ser verdadeiro e o mostrar que a gente é gente igual. Então eu sem sou dúvida. gente igual, eu choro igual, eu fico brava igual, e eu falo isso sempre com as equipes, eu falo assim: "Eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sei todas as respostas, e E no nem estou final aqui de para contas, saber". o resultado é conjunto de todos, não é de uma única pessoa, nem seu resultado, nem o resultado da pessoa. É o conjunto disso tudo. Exatamente. Né, e a gente tem que saber mobilizar as pessoas, uma das coisas mais marcantes que eu tenho na minha carreira, né, lá na Astra, a gente começou essa questão global, né, essa questão de querer avaliar sites, né, você sabe, multinacional, né, vem sempre com essa de querer racionalizar site, querer começar a comparar site, e aí começa a comparar O banana com maior concorrente é pedra, o site da sua rede de manufatura da própria empresa. né, começa esse inferno. E a gente teve um resultado muito ruim, assim, que não tinha explicação. E eu tenho essa mania, né, desde sempre, e faço aqui, né, que é as plenárias, onde eu ponho a fábrica inteira, 1000 turmas que seja, mas eu faço reunião com eles, todos os meses. Com a pandemia agora eu estou tendo que fazer um rodízio presencial e online o povo Online. cascateia, mas eu quero voltar logo. Porque eu acredito nisso, que eles têm que me ver, me conhecer, ouvir de mim, até para se tiver algum líder embaixo que não está muito alinhado, que eles entendam que Comunicação direta, né? espera aí, tem alguma coisa errada aqui, porque não Não é isso que ela estava ter, falando, né. E não eles ter têm que telefone sem entender fio na comunicação. do negócio e têm que entender que eles contribuem para o negócio, né. Então Claro. não é porque é chão de fábrica, que também muita gente trata como se chão de fábrica fosse gente incapaz, gente não sei, e não é. Não Pelo é, e contrário. não é para ser tratado dessa forma, então tem que Pelo falar, contrário. entendeu? E eles têm que saber dos resultados e participar e a importância, enfim. Então eu acredito que isso eu crio com as plenárias. E aí eu vou, faço as plenárias, e aí fui fazer uma plenária e fui falar daquele resultado horrível que a gente teve, e aquilo eu estava tão machucada com aquilo que eu não aguentei, eu chorei na reunião, chorei mesmo, e eu chorei mesmo, e não estou nem aí.
E falei para eles que aquele resultado era um resultado inaceitável e que eu não fazia resultado sozinha. O resultado era de todos nós, mas que eu não ia desistir da nossa planta. E que eu queria que eles pensassem muito bem o que eles queriam fazer. E falei mesmo, e com emoção, porque aquilo foi maior do que eu. Demonstrou emoção sobre o resultado, né? E se eu te contar que na reunião seguinte, no mês seguinte, eu cheguei e comecei a ver todo mundo com uma camiseta diferente e pensei, né? Ai, meu Deus, o RH já inventou alguma outra iniciativa e não me avisou e eu vou ter que fazer cara aqui de tô super alinhada. E não sei nem o que está rolando. Tiveram alguma iniciativa própria. Né? Inventaram alguma coisa e eu estou por fora e o povo já está aí todo usando e eu não sei e vou ter que fingir naturalidade, né? Eu já imaginando que tinham, né, esquecido de me avisar de alguma coisa. E não, eles fizeram, Fábio, a fábrica toda, uma camiseta por conta deles, onde falava eu sou mais AZ, né, de AstraZeneca. Todos, me arrepia, todos estavam vestindo essa camiseta na plenária e me deram uma camiseta onde todos eles assinaram. Que bacana. E entregaram para mim e falaram que era para mostrar para mim que eles estavam comigo e que a gente ia mudar aqueles resultados. E isso é uma demonstração concreta e real de liderança. Você não precisou solicitar nada, você não precisou impor absolutamente nada, é algo espontâneo, o reconhecimento da sua liderança, de algo positivo. É realmente de arrepiar esse tipo de história. Esse exemplo eu trago assim, porque foi bem grande, né, bem marcante, porque foi no momento onde eu demonstrei a minha emoção. Então, claro. Às vezes, é outra coisa que eu quero compartilhar, né, que às vezes a mulher pode achar que ela não pode transmitir, né, uma emoção, se emocionar numa coisa, e não tem mais espaço para... O líder, ele não é um boneco, um robô, uma pessoa que... Muito pelo contrário, ele é gente. E eu acredito que quanto tem mais as suas inseguranças, os seus medos, seus receios, como qualquer pessoa. Quanto mais a gente mostra isso, a gente só ganha. Eu não vejo a gente perder. Né? Quando você demonstra e fala, eu preciso de ajuda, né? Eu não sei isso. Eu não consigo mais aguentar isso. Vocês precisam me ajudar, entendeu? Eu estou sofrendo uma pressão com isso, né? A equipe precisa ter maturidade e, normalmente, eu arriscaria dizer que a gente ganha as pessoas, a gente não perde as pessoas. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Então, eu nunca me arrependi de ter demonstrado emoção, né? E já fiz também coisas onde eu demonstrei emoções que não foram das melhores e depois voltei e pedi desculpas. Porque eu também acho que pedir desculpas não é problema nenhum, demérito nenhum, e eu não tenho problema nenhum com isso. Se eu acho que eu fiz algo que não foi adequado, que não foi justo, seja lá o que for, eu reúno e do mesmo jeito que eu dou parabéns, eu peço desculpas, eu dou bronca. Eu acho que nós não somos infalíveis e nem temos essa missão. Não, e até porque o processo de desenvolvimento de liderança, você vai enfrentar uma série de equívocos. Você ser líder é lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é algo fácil. Você vai amadurecendo isso e se desenvolvendo ao longo do tempo e através dos seus tombos, dos seus erros, dos seus acertos. Se você só tiver acerto, algo está errado. E aprendendo e buscando, né, perguntando, pedindo feedback, porque, de novo, o liderado, ele tende a... É muito difícil você ter uma pessoa espontânea como eu. Normalmente, você precisa criar um caminho, pedir, né, criar essa confiança para que a pessoa possa começar a abrir, ou prestar atenção nas brincadeiras, porque as brincadeiras, às vezes, são a primeira, né, o primeiro caminho das entrelinhas. Conseguirem te dar recados, né, que nem um tempo atrás eu recebi uma que eles tiraram o maior sarro de mim num dos grupos que a gente tem, de bom dia, né, porque eu já chego pilhada, e aí eu já chego bibibi, bababá, bibibi, e aí começaram a tirar um sarro de bom dia, aí eu, tá, já entendi, aí agora eu pego e, bom dia, tudo bem? E põe o meu blá, né? Porque
para mim, você escrever pá, 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 e não me deu bom dia, eu já acordei, tipo, parece até que eu nem dormi, que eu tô com você ainda, mas a gente Mas precisa foi uma forma deles entender, falarem que fazia diferença, né? O a falar gente precisa o bom entender que as dia. pessoas não são iguais a gente e que Claro, para algumas pessoas tem coisas que para você pode não ter tanto valor, mas que para elas tem, e a gente precisa cuidar disso. sem Precisa dúvida. aprender e cuidar. Então, aí quando eu comecei a dar bom dia, eu recebi feedback. Nossa! É, percebeu, né? A chefe Uau! Eu percebeu. falei: "Eu sou espertinha", eu falo, "vocês acham que não, mas eu aprendo, presta atenção". A gente está falando de liderança. Tem uma pergunta que eu queria te fazer há bastante tempo sobre a questão da liderança na era de inovação e tecnologia. Eu vou te explicar por que eu vou fazer essa pergunta. A Ipera, nos últimos 2 anos, foi uma das empresas que eu tive contato que mais me demonstrou preocupação em estar na vanguarda do que está acontecendo em termos de tecnologia para a nossa área. E aí vocês, por exemplo, ao casos reais, vocês são a primeira empresa a começar a trabalhar num projeto de utilizar inteligência artificial para medição de performance, o trabalho lá junto com a Cognitive. Vocês foram uma das primeiras empresas a aderir à plataforma QR Training, por exemplo. E eu sempre vejo que as pessoas da sua equipe estão muito antenadas, ao ponto que no ano passado eu recebi uma ligação do teu business partner de TI, o Augusto Neto, pedindo para conversar comigo, para eu compartilhar o que eu enxergava que tinha de novidade, não só no Brasil, mas fora do Brasil, de tecnologia. Porque ele falou, porque a Daniela cobra muito isso da gente estar sempre buscando as inovações, trazendo, sendo pioneiro, ele usou a expressão early adopter de coisas de tecnologia. E eu queria te perguntar sobre isso, do ponto de vista da sua liderança. Você acha que isso é algo que você teve que trazer e você que fomenta? Ou isso é algo na Ipera que a equipe jovem, que está muito mais antenada com tecnologia, ao mundo digital, traz de demanda para os líderes da organização? Como é que funciona isso na Ipera, que é uma empresa que demonstra buscar muito esse protagonismo de liderança de inovação? Então, Fábio, eu ainda não percebo, né, e é um dos desafios que eu me pergunto, eu ainda não percebo essa pressão vindo de baixo não, né, ela ainda está conosco. Só que a gente está num movimento onde a gente está com isso, e aí a gente acha esse rapazinho que eu comentei com você, o Vinícius, que desenvolveu, né, tudo isso. Aí você vê uma estagiária que está desenvolvendo um app para manutenção, sozinha. Aí você vê o cara da excelência, que já fez também 1000 coisas simples, ele sozinho. E aí você vê, né, aí para mim volta o contrário. A gente não está vendo porque a gente não está prestando atenção, porque a gente tem que dar mais ainda espaço e voz para eles, porque aí é que eu não sei nem onde que nós vamos parar, né? Então, o questionamento que a gente, enquanto equipe, tem tido é disso, né? Da gente estar cada vez mais abertos, enxergando e criando oportunidades e formas de que essas pessoas apareçam. E eu fico feliz de ver, porque quando a gente começa a ver esses projetos, é porque os líderes deles estão dando apoio e estão deixando eles Sem fazerem, dúvida, né? sem Então isso dúvida. que Eu me vejo deixa, um alinhamento de gerações. né? Eu Isso fico é tão a feliz pergunta seguinte que eu vou com o fazer. cara, né, fazendo e não se barrando, mas é claro que o líder dele deixou ele fazer, né? Então, assim, e eu falo, não atrapalhando, já tá ótimo, né? Porque eu quero que Sem pessoas dúvida. não me atrapalhem. Não quer me ajudar? Se não me atrapalhar, tá bom, né? Mas então, assim, eu acho que é essa a questão hoje. Essa fala do Augusto é realmente eu e a minha equipe, e a gente buscando, e a gente tem grupo, e o que é novidade põe nesse grupo. E é um negócio, né, que é muito dinâmico, né, Fábio? É muito assim, meu Deus, você não sabe nem onde que você está. Você fala, gente, onde São que a 10 gente vai anos em começar? 6 meses. Para onde que a gente quer ir, né? A gente está nesse momento agora, por exemplo, a gente quer fazer um roadmap, olhando tudo isso e pensando para onde que a gente quer ir, porque eu não sei se a gente se a gente sabe para onde a gente quer ir com as coisas mudando tanto assim. Sem A dúvida. gente tem que olhar para isso e vai ter que olhar para isso toda hora, né? Sem Enfim, dúvida.
Mas esse movimento que, de alguma forma, como você disse, está sendo cascateado sem a gente nem perceber, porque é o que eu te falei, eu acho que é exemplo, é a gente questionando, é a gente falando, e é em várias falas, é naquela fala de quais são as coisas que a gente faz que não agrega valor, que já dava para fazer de outro jeito, e aí você percebeu os estagiários e os jovens olhando para isso e sozinhos já, porque tem outra cabeça, criando outras formas, que a gente acho que se tivesse que dar a ideia nem daria, lógico, porque nem faz parte do nosso, né, mindset, e eles já vêm com outras soluções, e a gente deixando eles fazerem, tem um na manutenção também, que está fazendo coisas incríveis, a gente tem em todas as áreas, jovens fazendo coisas incríveis, e que fazem, e que aí eu desafio mais a TI, porque eu falo assim, não, vocês precisam me mostrar que vocês têm valor, porque eu com meus jovens não estou precisando de vocês, hein, estou achando que vocês estão me atrapalhando. Aí eu desafio esse o é um Augusto. tema que já que você trouxe um tema bastante sensível hoje e até de certa forma delicado dentro das empresas. Porque eu tenho conversado muito com o pessoal de TI, com o pessoal de operações, e eu tenho tentado entender e conversar com as pessoas de, olha, qual é o novo papel da área de TI dentro das empresas nessa era digital, nessa era de transformação tecnológica? Porque o papel de TI lá do passado, de 10 anos atrás, olha, TI define tudo, TI administra todos os projetos de tecnologia, TI que faz, né? Você não consegue fazer. Isso já não cabe no mundo moderno para uma empresa ser competitiva e aproveitar todas as tecnologias que estão aí emergentes e ficando disponíveis para todo mundo. É o que você falou. Tem um estagiário que ele, em certos aspectos de tecnologia digital, ele tem muito mais experiência e muito mais conhecimento do que o cara de TI. E se o cara de TI não entender isso, que, olha, eu tenho que me associar a essas pessoas e não competir com essas pessoas, ou bloquear, eu acho que isso vai fazer uma grande diferença de competitividade no resultado das empresas daqui a algum tempo. Competitividade de mercado. Como é que você enxerga isso? Concordo em gênero, número e grau. Essa é a pressão que a gente fez, né? Tem feito em TI e que TI tem respondido, né? TI, assim, é uma super parceria que a gente tem na Ipera, com a equipe de TI, tanto que fico super feliz de ouvir você falando, né, do Augusto, porque você vê, eles estão prestando atenção e estão respondendo, e estão se transformando, né, na parceria, em quebrar paradigmas, né, porque tem uma questão que eles têm que zelar, que a gente não pode desprezar, que é a segurança. Sem dúvida. Né? Sem que dúvida. Também, nessa evolução toda, tem esse outro lado que vem e que é perigosíssimo, importante, cada vez mais também importante, mas a gente tem que achar o equilíbrio aí do negócio, né? Do que realmente tem um risco, então realmente a gente tem que ir, e o que não. E, portanto, TI é fundamental no processo de estabelecer os limites para essas pessoas aí que estão circulando na tecnologia. O que é sensível e que não dá, e o que se fizer, e se alguém invadir, sei lá o quê, vai mudar nada na minha, né? Tipo, que ele vai pegar, não vai fazer nada com isso, né? Então, assim, e a gente tem evoluído muito nisso, a área de TI está se transformando, né? Até mudou, agora não é mais TI, é digital, né? Porque está abrindo, né? E ampliando, porque a gente está mesmo buscando muitas coisas em digital, né? Tanto de acesso a mercado, né? Você sabe, as coisas hoje estão bem diferentes, né? O papel da TV, né? Então, eu vejo uma parceria muito grande, mas super concordo com você. Esse é um grande desafio hoje, a área de TI se reinventar, senão ela vira um derrailer para uma empresa, eu acho. Exato. E não só a área de TI é um aspecto, e outro ponto que eu queria saber a sua opinião e você compartilhar com a gente, que é outra coisa que eu vejo, que muitas empresas existe um conflito entre gerações muito grande. Nós estamos num momento onde a gente tem convivendo dentro da empresa a geração quase que 100% digital lá dos jovens que cresceram já no mundo digital, e a gente tem os líderes sêniores que não conviveram, que são completamente analógicos. Só que esses líderes, eles têm um papel fundamental em dar a liberdade, em incentivar, mas para isso eles têm que sair da sua própria zona de conforto, que eles
construíram um modelo mental construído ao longo da carreira toda deles. E eu vejo hoje muito conflito de empresas que têm líderes completamente analógicos e não querem sair do mundo analógico, não querem sair da zona de conforto, mas bloqueiam o desenvolvimento de toda a organização para baixo. Eu tenho um caso emblemático, há 3 anos atrás, ou quase 4, quando eu implementei o BCO Power BI. Eu implementei a plataforma Power BI para os indicadores do BCO. Quando eu implementei, na minha visão, antigamente eu entregava o relatório em PDF, algo estático, que tinha só 2 gráficos por indicador, e as pessoas tinham que pegar aquilo e trabalhar os dados em Excel e tal. Eu pensando, quando eu colocar esse Power BI, todo mundo vai adorar. Porque nós amamos. E na mesma semana que eu implementei, eu recebi 2 ligações da mesma empresa. Eu passei um e-mail liberando os dados, falando que a partir de agora não enviaria mais o PDF, que agora tem um login e uma senha na plataforma, na nuvem, em Power BI. Eu recebi na mesma semana uma ligação da secretária de um diretor, falando, Fábio, fulano de tal aqui adorou a iniciativa, adorou ter a possibilidade de analisar digitalmente, ter a plataforma em Power BI, mas ele prefere continuar recebendo no PDF. Você não conseguiria enviar em PDF, continuar enviando em PDF para ele? No dia seguinte, eu recebo uma ligação de uma analista da área de excelência operacional da mesma empresa, falando, Fábio, a gente ficou aqui radiante que você colocou em Power BI. Mas, não dá para ter um aplicativo para a gente acessar pelo aplicativo BCO? Eu falei, esse foi o reflexo do conflito de gerações dentro das empresas. Como é que você enxerga isso aí? Como é que você vê? Então, é um desafio imenso mesmo, Fábio, porque assim, eu acho que a gente, por exemplo, nós somos uma empresa que estamos mais abertos, mais nessa vanguarda, né? A gente discute umas coisas, às vezes, que, te juro, trazem assim, né? No último comitê executivo, a gente investiu um tempão discutindo essa questão, de uma forma geral, né, as inovações tecnológicas e tudo, e tem coisas que você, cada vez que você toma contato, você fica mais de queixo, né, caído e olho arregalado, que eu falo, meu Deus, para onde a gente vai, né, para onde a gente tem que ir? Então, assim, nós estamos sempre buscando, olhando, trazendo e discutindo, e mesmo assim, eu vejo um pouco disso. Né, estava rindo outro dia que eu recebi um indicador, né, corporativo, e veio o gráfico, a foto do gráfico no e-mail e não veio o arquivo para eu olhar, porque eu não olho a foto, eu abro o negócio e começo, né? Quero ver assim, quero ver assado. E não veio o arquivo. E eu já devolvi na hora para a pessoa e falei assim: cadê o arquivo? Você esqueceu o arquivo. Aí a pessoa me ligou rindo. Falou: não, é que a gente está fazendo um teste, porque uma pessoa tal só vê a foto, não quer saber desse arquivo. Então, a gente está desconfiado, inclusive, que ninguém deve acessar esse arquivo. Então, a gente mandou sem o arquivo para ver quem realmente usa. E porque a gente quer usar o Power BI, porque dá um trabalhão pegar e mandar nessa base besta aí, porque a gente tem tudo no Power BI. Eu falei, cadê o Power BI? Me manda o Power BI. Aí a pessoa começou a rir, falou assim, eu vou mandar para você, mas é que a gente está vendo se a gente realmente pode avançar para pôr... Então, você percebe? Sem dúvida. Então, mesmo com toda a vanguarda que a gente tem, mesmo com toda a vanguarda que a gente tem, que a gente está discutindo, a gente tem sim, e eu acho que é inevitável, porque a gente está num momento de transformação, né? Eu acho que é inevitável a maioria esmagadora das empresas ter isso. Mas eu enxergo que e ter gente aberto, querendo, mas que nem percebe que em alguns momentos, em algumas coisas, resiste e nem percebe. E eu vejo que isso vai ser um grande fator de diferenciação em vantagem competitiva lá para frente. Porque não tem um exemplo que eu tenha estudado até hoje, nos últimos anos, quando se coloca a tecnologia a favor do negócio, mas de forma inteligente e pragmática, não tem um caso que não tenha aumentado muito a produtividade de trabalhos burocráticos. Você foi uma pessoa que faz o que 5, 6 faziam no passado.
os trabalhos burocráticos, né? Você ficar trabalhando o dado quando você tinha que ver o dado e aí sim tomar ação sobre ele, usar o seu tempo e a sua inteligência para olhar o que aquilo quer dizer, e não para conseguir fazer aquilo dizer alguma coisa, né, Fábio? É. E a questão da preparação para a mudança de paradigma da transformação digital. Eu sempre costumo brincar com as empresas quando elas falam, pô, a gente está super engajado aqui na transformação digital, a gente tem vários projetos e tal. Aí eu falo para ela, vem cá, você ainda está fazendo planejamento em planilhas em Excel isoladas, cada um tem a sua, ou todo mundo já está utilizando o SAP que a empresa gastou milhões para implementar e que faz isso tudo, sem ninguém precisar ficar tendo trabalho de Excel? Aí eu desmonto, porque isso para mim é o maior exemplo de, olha, uma empresa realmente está engajada para a tecnologia, para usar melhor os ativos tecnológicos que ela investe ou não. Compra Ferrari e usa que nem Fusca. Compra Ferrari e usa que nem Fusca. Essa então, é uma batalha. É uma batalha. É a mudança de paradigma. É a mudança de paradigma. Batalha. É uma batalha, e eu acho que ainda é uma batalha. Eu acho que em todo lugar, em algum nível, tem. É mentira se disser que não tem, né? A gente está vivendo esse momento de transformação. E estar no momento de transformação é ter as duas coisas. Sem dúvida. E ter numa mesma pessoa as duas coisas. Numa coisa ela está super aberta, em outra ela não está, e às vezes ela nem percebe, e é uma construção, porque a gente está no momento de transformação, né? Agora, estar no momento de transformação, reconhecer, querer, eu acho que é a fonte para o resto, com o tempo, vai se encaixando, né? Diferente de quem nem quer ouvir falar nisso, nem está preocupado em dar o espaço para quem a gente vê os jovens que têm ideias fantásticas, nem está discutindo esse assunto, aí é realmente super, mega preocupante, né? Pô, Daniela, a gente já está com... Quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar, a gente já está conversando há 1h30, pô, e parece que a gente ainda ficaria aqui muito tempo, mas eu não quero tomar o seu tempo, porque eu sei que a sua agenda é bastante ficaria com você, Fábio, eu já falo, toda vez que a gente se encontra, dava para ficar o dia todo. O papo é sempre muito agradável. Então, eu queria, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que você considera hoje, como é que você define sucesso para você? E se é a mesma definição que você tinha lá no início da sua carreira, como é que você vê em diferentes momentos de carreira a definição de sucesso? Olha, Fábio, eu acho que a definição não mudou muito, não. Ela está mais forte, ganhou mais força, né? Porque eu lembro também, né, do meu pai falar, quando a gente ia escolher uma carreira, eu e minha irmã, dele falar para a gente que, primeiro, né, ele achava que no futuro não ia ter lugar para uma mulher que não se desenvolvesse profissionalmente, não fosse independente, não soubesse conversar com o marido de igual para igual, né, e tal, que acho que era já uma cabeça, né, bem à frente. E ele também falava que a gente escolhesse uma carreira e pensasse na carreira que a gente queria, com a vida que a gente queria ter, para que essas coisas não entrassem em conflito. Né? Então, se queria ter uma família, né, ver o filho crescer, cuidado com a carreira que você vai escolher para ver se ela não está no oposto, né? E vai te impedir disso e tal. Então, foram coisas sábias, né, que meu pai me passou. E eu lembro que, por exemplo, uma das coisas que eu gostaria de fazer era medicina. Do tempo dele, hein? Meu pai, muito. Era medicina. E medicina eu parei para pensar bem, porque eu falei, bom, eu adoro toda essa parte do corpo humano, de cuidar, essa parte de fisiologia, tudo isso me encanta. Mas eu falei, e eu vou aguentar na hora que eu não conseguir curar um paciente e ele morrer e eu não conseguir, e como é que eu vou viver com isso? Acho que eu não vou viver com isso. E eu gostaria, por exemplo, de ser obstetra. Eu falei assim, não vai ter hora. O neném não tem hora para nascer, vai ser de madrugada, vai ser de não sei o quê. Eu falei, e aí, de madrugada à noite? Eu quero dormir, eu quero estar com meu filho em casa, eu quero ter uma família. Então, foi uma das coisas que me fez não considerar medicina na minha carreira. Porque desde lá, e eu acho que esse é um ponto, né, e eu conversei isso também com as irmãs do meu filho, né, meu filho tem irmãos do primeiro casamento do pai, e eu lembro com as meninas, quando elas eram mocinhas, de falar isso para elas, preste atenção em quais são seus sonhos,
Preste muita atenção, para que hoje, nas escolhas que você faz, elas estarem alinhadas com o seu sonho, e não Seus te sonhos. levarem para um lugar diferente, né. Então cuidado, eu brincava, né, na hora de namorar, na hora lá do calor, porque ali na hora é 1 minuto e muda a sua vida. Não vou falar que sua vida vai ser uma desgraça, se você engravidar, tiver um filho, ela vai ser diferente. Sem Viagens dúvida. que você queira fazer, estudos que você queira fazer. Se você tiver um filho pequeno e tiver que trabalhar mais cedo para sustentar esse filho, você não vai ser infeliz, para com isso, não é isso, mas sua vida vai ser Sua vida vai diferente. ser Então, diferente. presta atenção no que você quer, né, qual o seu sonho de novo, né, porque se você não tiver ele forte na sua cabeça, em alguns momentos você pode tomar atitudes que mudam a sua vida. Então, eu acho que para mim sempre foi, na hora que meu pai me fez essa pergunta lá atrás, ele me fez pensar nisso, e uma das coisas que eu sempre quis foi equilíbrio. E eu falo até hoje, eu não me vejo sem meu trabalho, não me vejo realizada se eu não tivesse o meu trabalho, se eu não tivesse toda a realização que eu tenho, né, porque para mim não é a questão de: "Ah, você está numa operação desse tamanho, não sei o quê", não, é a questão de quantas vidas eu posso impactar, de quantas pessoas eu posso impactar, de quantas pessoas eu posso ajudar para que elas cresçam, para que elas descubram que elas são capazes e que elas podem fazer muito mais do que elas fazem, ou que um dia acreditou, ou que um dia falaram para elas que elas podiam, né, porque eu acho que a gente vive um mal no mundo de limitar pessoas, né, as pessoas são Sem dúvida. limitadas pelos seus pais, pelos professores que tiveram, pela vida, por um chefe que teve que falou para ele que ele tinha só que obedecer e não que pensar, seja lá o que for, e eu acho que eu tenho uma missão de das pessoas se livrarem disso. E quanto mais maior a minha posição, mais pessoas sob a minha influência, mais eu acho que eu posso ajudar nisso, e é o que eu cobro dos meus líderes, e que a gente faça as pessoas acreditarem que elas podem. Mas eu também não me via feliz se eu só trabalhasse. Eu não seria uma pessoa realizada se eu não tivesse um filho, né. Nunca pensei que eu ia ter um só, mas foi o que a minha vida me deu, e sou realizadíssima, mesmo com um filho só, porque eu acho que eu sempre quis ser mãe. Então, para mim, participar da vida do meu filho também é uma condição de sucesso. Faz parte do sucesso. É um Então fator o do equilíbrio, sucesso, o né, para equilíbrio. mim, equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um determinante de sucesso, e sempre foi. Posso trabalhar muito, né, sou super comprometida, não acho que ninguém que cruza comigo tem dúvida disso, mas sou presente na vida do meu filho, desfruto da minha vida, tenho muitos amigos, entendeu? Curto a minha vida, porque eu também não ia ser feliz se você me tirasse isso, Sem né, dúvida. então e Sem as pessoas dúvida. normalmente elas admiram, porque elas falam assim: "Como você consegue?", né, e eu falo: "Isso é escolha, isso é É escolha. limite". A E vida é feita de escolhas. as pessoas tendem a não pôr limite, ou na vida pessoal, ou não põe limite no profissional, e faz uma coisa invadir na outra, e eu acho que é uma questão de limite. Tem momentos que a sua vida pessoal pode te demandar, uma doença, alguma coisa, e você tem que ser capaz, e tem que ter um trabalho que te permita isso é um valor para mim. Assim como o contrário, vai ter um momento que o trabalho vai te demandar um pouco mais, e você vai chegar tarde todos os dias, mas isso não pode ser regra. A regra não tem que ser um ou o outro, para mim Sem é "e". dúvida. Eu não vivo Sem nem dúvida. só com um, nem só com o outro, e para mim sucesso é manter essas 2 coisas e desfrutar e me realizar nessas 2 coisas. Ô, Daniela, muitíssimo obrigado. Não tenho nem palavras para te agradecer a generosidade do seu tempo e poder ter compartilhado essa experiência de vida, experiência de carreira tão rica e tão bela com todo mundo que está escutando a gente. Eu não Eu tenho que a menor agradeço. dúvida que vai servir de inspiração para muita gente. Muito obrigado mesmo. E espero daqui a algum tempo que a gente possa ter outros episódios para compartilhar outras coisas que ficaram de fora nessa 1h30 de papo. Vai ser um prazer, Fábio, sempre, sempre, sempre. Eu que agradeço, assim, foi muito gostoso, nem vi a hora passar, o dia hoje estava meio pesado, agora ficou até leve. Pô, muito bacana. Que bom escutar isso. E tenha certeza que a recíproca é verdadeira. Um Que grande bom. abraço para você. Muito obrigado. Outro grande para Sucesso. você. Obrigada, sucesso para você também, Fábio.